É um desafio de produção, de qual a piada certa, porque a piada ela tem que sempre, né, aterrissar no benefício do produto. Sempre pareceram duas vias separadas dentro da publicidade, ou eu estou falando de causas sociais, ou estou fazendo humor. O humor acho que pode ajudar a trazer mensagens inconvenientes e que as pessoas aceitem mais fácil também. Não há dúvidas que os últimos anos vêm sendo difíceis para os brasileiros. Ainda assim, o humor segue sendo uma constante nos filmes publicitários. Uma pesquisa da Ipsos analisou as campanhas inscritas no F e apontou que 55% delas têm um tom bem-humorado. Entre as ganhadoras, esse número sobe para 65%. Pensando nisso, a gente foi ouvir diretores e criativos para entender como o humor mudou e qual o papel dele na publicidade dos dias de hoje. Eu acho que ele tem um papel de descarregar um pouco dessa realidade, né? Assim, acho que uma boa analogia pra gente falar sobre isso é o feed do Twitter, assim, né? A gente vai rolando, eu tenho uma notícia política, eu tenho meu time que perdeu, eu tenho a guerra na Ucrânia. Eu preciso de algum respiro e o humor é o respiro perfeito, assim, que não significa que a gente tá ignorando completamente a realidade, mas sim que a gente tá trazendo um pouco de leveza pra pauta geral, assim, pra vida das pessoas que já tem sido tão carregada, principalmente nos últimos tempos, né? O ser humano é muito simples, né? Assim, até se você for ver as pessoas que a gente mais gosta, assim, são as que têm empatia e bom humor, né? Então, eu acho que o bom humor, ele te teletransporta para um lugar especial, assim, que meio que zera a mente, assim, e tira preconceitos, e tira... Então, trazer... O humor, acho que pode ajudar a trazer mensagens inconvenientes e que as pessoas aceitem mais fácil também. A gente começou a fazer humor dentro desse período pandêmico muito cedo, tanto para Burger King quanto para Bis. E naqueles primeiros instantes ficava uma dúvida se tá cedo demais para fazer humor, a gente está sendo inconsequente. E a resposta do público foi absolutamente o contrário, as pessoas estavam precisando daquilo para descarregar um pouco, né? Uma fuga, assim, né? E as marcas são personas, né? Então elas, assim como as pessoas, elas não passam a ser engraçadas de uma hora para outra, nem deixam de ser engraçadas de uma hora para outra. Então acho que esse foi o jeito que a gente encarou. As nossas marcas que tinham mais tendência ao humor, continuaram fazendo humor. E as marcas que tinham menos, e são poucas, como aquele dado do F que você estava trazendo, elas também não passaram a ser o Sérgio Malandro do dia para noite, assim, né? Atacou um bis no meio da folia. Isso é abstinência. O humor no processo criativo também, né? A gente brincar entre si, voltar assim, até nas filmagens a máscara tira o sorriso um pouco, né? Isso deixou mais sério também. Então, acho que o processo criativo meu, assim, acho que a gente sempre tá brincando entre si, até para vir ideias, né? Falar besteira, brincar. É um desafio de produção, de qual a piada certa, porque a piada ela tem que sempre, né, aterrissar no benefício do produto. Então, ela não é aleatória. Usar humor na propaganda nunca é aleatório, né? Nunca é a piada pela piada. Ela sempre tem um propósito muito específico. Não tem fórmula, né? Então acho que assim como o humor no entretenimento, que tem vários tipos de humor, o humor de bordão, o humor de raciocínio, que ele é mais aceito pela crítica, vamos dizer assim, né? O humor de oportunidade, que é eu reagir às coisas que acontecem, e na propaganda é a mesma coisa, assim, né? Então acho que é olhar para essas ferramentas e entender qual é a certa para aquele momento, mas todas elas funcionam de algum jeito, com algum target, desde que seja, assim, a mesma regra para o humor, né? Ele pode ser um humor de bordão e ser engraçado, e ele pode ser um humor de raciocínio e ser sem graça. Então, assim, a primeira coisa é mostrar para o maior número de pessoas possível dentro de um processo que tem que ser cada vez mais coletivo. Primeiro, para ver se aquele humor não está agredindo alguém, e isso é cada vez mais sério, cada vez a gente tem mais consciência disso. Mas segundo, e não menos fundamental, se ele é engraçado. E aí, se ele é engraçado, está dentro do checklist, né? Eu acho que o humor do bullying acabou, né? Não faz mais sentido, nunca fez assim, mas era o que acontecia, né? Era natural para a sociedade, assim, esse humor do bullying com certeza não existe mais, não faz sentido.
E eu acho que ficou uma época que se confundiu muito humor com ironia. E são coisas diferentes também, né? O humor é algo que acontece, é natural, não é ser irônico. As marcas têm sido mais responsáveis do que a média de quem está produzindo humor fora da propaganda, assim, por vários motivos, e um desses motivos é porque ele é um processo mais coletivo do que o processo de humor de entretenimento que começa e termina numa sala de roteiristas, né? Aqui a gente tem uma agência inteira, comitês inteiros para passar por mais gente, sabendo que a gente tem que rir com os outros e não dos outros, né? Se for para rir de alguém que seja do opressor, que seja daquele que está, né, que de alguma maneira está numa posição mais favorável, para a gente não repetir os erros que a propaganda repetiu por tantos anos, assim, né? Tempos difíceis também trazem um pouco dessa psicodelia, né? Se você for ver historicamente, então essa união do mundo da imaginação, até que agora é real também, né? Como metaverso, tá tudo meio junto, assim, né? O mundo real com o mundo imaginário. Então, eu vejo muito essa transição que a imaginação tá aqui também e o mundo tem 1000 possibilidades e trazer isso pro humor também. Eu acho que as marcas estão começando a entender que também podem fazer humor mesmo quando estão tratando de causas sociais. Então, o que é super interessante, né? Porque sempre pareceram duas vias separadas dentro da publicidade, ou eu estou falando de causas sociais, ou eu estou fazendo humor. E aí se deram conta justamente daquilo que a gente estava falando, de que quando eu estou atacando de alguma maneira um vetor opressor, tá tudo bem eu levar aquilo com leveza, ou se eu estiver rindo com as pessoas que tradicionalmente eram alvo, né, do humor, a gente consegue misturar as duas coisas. Mas eu acho que também, por um outro lado, aos poucos as marcas estão percebendo que elas devem cada vez mais rir de si mesmas também, assim. A gente está num momento, que acabamos de falar, né, a gente está num momento super tenso, né, do mundo, né, guerra, pandemia e tudo mais. Eu acho que quanto mais leveza e quanto mais um tom descontraído as marcas tiverem consigo mesmas, mais identificação elas terão do seu target.